Términos são difíceis, mesmo quando sabemos que são para o melhor. Tenho tentado me manter firme depois de terminar com meu namorado de 2 anos e meio. Não quero entrar em detalhes, não foi nada bagunçado ou dramático, apenas não éramos mais certos um para o outro. Mas isso não tornou as coisas mais fáceis. Alguns dias, parecia que tudo me lembrava dele. Me forcei a manter o contato zero, convencendo-me de que era o jeito mais saudável para ambos seguirmos em frente. Mas foi difícil, muito difícil. Uma das coisas que mais sentia falta era jogar sinuca juntos. Era algo nosso. Eu jogo bem, definitivamente acima da média, mas meu ex era incrível. Em seus melhores dias, fazia jogadas complicadas com uma facilidade absurda. Tabela em 1, 2 bandas, efeitos, combinações. Acho que ele até estava aprendendo a fazer masse. Ambos tínhamos mesas de sinuca em casa, mas, obviamente, ficar sempre dentro de casa não era o ideal. Quando saíamos, escolhíamos bares que tivessem mesas de sinuca. Não gostávamos de lugares lotados, com filas enormes e gente gritando, então íamos a bares mais tranquilos, geralmente frequentados por um público mais velho. Nosso tipo preferido eram aqueles bares simples, meio decadentes, com mesas gastas e chão grudento. Não dava para esperar mesas em condições perfeitas, mas era melhor do que os bares universitários barulhentos. Sempre éramos os mais jovens do lugar, mas não nos importávamos. Já estávamos cansados daquela mentalidade de faculdade de beber até cair toda noite. Além disso, mesmo eu sendo um pouco tímida, meu ex era carismático e se dava bem com todo mundo. O fato de sermos bons no jogo também ajudava. Há algumas semanas, senti mais falta disso do que o normal. Era uma quarta-feira aleatória, então nenhum amigo estava disponível. Não queria ficar em casa me lamentando, então decidi ir a um dos bares que costumávamos frequentar. Me convenci de que não era por nostalgia, só precisava sair um pouco. Para ser sincera, não sou o tipo de pessoa que tem confiança para sair sozinha, mas naquela noite estava me sentindo diferente. O bar estava exatamente como eu lembrava, iluminação fraca, bancos desgastados, uma jukebox num canto. A familiaridade era reconfortante, mas também doía. As lembranças voltaram com força, e quase desisti e fui embora, mas me obriguei a ficar. Depois de tomar uns drinks, fui até uma mesa de sinuca e comecei a passar giz no taco sem muita intenção. Nem sabia o que estava fazendo ali, afinal, jogar sozinha seria estranho. Mas logo apareceu um cara, talvez na faixa dos 25 anos, o único ali com idade próxima à minha. Ele encostou na mesa e perguntou se eu queria jogar. Assenti e disse para ele montar o jogo. Ele colocou as fichas na mesa e começou a organizar as bolas. Ri internamente ao ver que ele fez tudo errado, mas não corrigi. Jogamos algumas partidas e comecei a relaxar. Ele não era ruim, mas também não era incrível. Não joguei fácil e ganhei todas as rodadas. Conversamos enquanto jogávamos, e ele até me ofereceu alguns drinks. Era simpático, mas ficou claro que não era muito esperto. Gosto de caras rápidos no pensamento, que sabem sustentar uma boa conversa, e ele definitivamente não era assim. Mas não me importei muito, estava apenas curtindo o momento, sem pensar demais. Depois da 4ª partida, ele me pegou de surpresa ao perguntar se eu queria ir para a casa dele. Congelei por um segundo, mas tentei levar na brincadeira, dizendo que ele precisaria de um segundo encontro para isso. Para ser sincera, só não queria que as coisas acontecessem tão rápido. Não diria que era impossível que algo rolasse no futuro, mas uma quarta-feira aleatória não era o momento. Aparentemente, minha recusa não foi clara, porque o humor dele mudou na hora. Seu sorriso desapareceu e ele passou a me encarar de cara fechada. E então, algo que eu não esperava aconteceu. Ele disse, "Você tá falando sério?" e agarrou meu pulso, murmurando algo sobre ter gastado dinheiro nos drinks. Antes que eu pudesse reagir, ele ainda pegou minha bolsa. Nunca tinha passado por algo assim antes, então, em vez de gritar ou reagir, apenas congelei. Mesmo estando em um lugar público, fiquei aterrorizada. Felizmente, alguns senhores no bar perceberam a situação e intervieram. Não sei o que teria acontecido se não fosse por eles. Um deles mandou o cara me soltar. Ele me lançou um olhar furioso, murmurou algo e jogou minha bolsa de volta na mesa antes de sair do bar furioso. Meu coração ainda disparava. Agradeci aos homens que me ajudaram e decidi que era hora de ir embora. Chamei um Uber e saí dali, ainda tentando processar tudo. No carro, fechei os olhos e devo ter adormecido,
porque a próxima coisa que lembro foi o motorista me acordando suavemente. Estávamos parados do outro lado da rua, em frente à minha casa. Agradeci, saí do carro e comecei a procurar as chaves na bolsa. Por impulso, peguei o celular e chequei as notificações. Foi quando vi aquilo: AirTag encontrado se movendo com você. Quase deixei o celular cair. Minhas mãos começaram a tremer enquanto eu revirava minha bolsa, jogando carteira e maquiagem para o lado, até sentir algo estranho. Puxei o objeto e fiquei olhando em choque. Havia um AirTag dentro da minha bolsa. O pânico foi avassalador, muito pior do que antes. Estava parada no meio da rua com aquele negócio na mão. Sem pensar muito, joguei-o no chão e pisei nele várias vezes, até ter certeza de que estava quebrado. Lutando contra a vontade de gritar, respirei fundo. O frio só piorava minha ansiedade. Precisava entrar. Olhei ao redor, mas a rua estava vazia. Quem colocou isso na minha bolsa? Provavelmente aquele cara. Ele saberia exatamente onde eu estava. Talvez não o número da casa, mas a rua sim. E as casas aqui são bem espaçadas. Não seria difícil descobrir. Peguei minha bolsa e corri para a porta dos fundos, tremendo ao tentar destrancar. Assim que entrei, bati a porta e tranquei tudo. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Eu estava segura, mas não conseguia parar de tremer. Subi para o quarto, ainda tentando entender como tinha me metido nisso. Normalmente durmo cedo e só acordo depois de umas 9 ou 10 horas, mas não havia chance de dormir naquela noite. Fui até a janela e olhei para fora, tentando me acalmar. Foi então que vi um carro velho, um Lincoln, passando devagar na minha rua. Nada estranho demais, mas era tarde para alguém estar dirigindo por ali. Tentei me convencer de que era coincidência. Mas aí, ele voltou na direção contrária, dirigindo ainda mais devagar. Estava procurando algo. Quando passou pela terceira vez, tive certeza. Era ele. Ele estava tentando descobrir onde eu morava. Dessa vez, a janela do motorista estava meio aberta. Meu instinto gritava para ligar para a polícia, mas tive medo de que ele percebesse que estava no lugar certo. Eu sei que não faz sentido, mas o pavor me impedia de pensar direito. Na próxima volta, ele segurava algo para fora da janela. Parecia uma faca. O carro então parou, bem na frente da minha casa. Meu coração quase parou também. Me abaixei, paralisada pelo medo. Quando finalmente tive coragem de olhar de novo, o carro não estava mais lá. Na manhã seguinte, contei tudo para meus pais. Meu pai ficou bravo por eu não ter ligado para a polícia. Ele conversou com um amigo policial, que disse que sem a placa do carro, não havia muito o que fazer. Me aconselharam a chamar a polícia imediatamente se o carro aparecesse de novo. Fiquei dias sem sair de casa. Até hoje, tenho medo de ser vista entrando ou saindo. Não vi mais aquele carro desde então. Talvez esse pesadelo finalmente tenha acabado. Eu não tenho a vida mais empolgante, mas é confortável. Tenho 40 anos, sou solteiro e não tenho filhos. Algumas pessoas podem achar isso deprimente, mas, sinceramente, não me importo. Tenho um emprego estável, uma casa razoável e ninguém a quem dar satisfações além de mim mesmo. Trabalho como bartender em um bar de luxo no terraço de um hotel em uma cidade vizinha, frequentado por pessoas que consideram bares comuns abaixo do seu padrão. Minha vida está longe desse nível de luxo. Moro em um bairro de classe média a uns 20 minutos de distância. Ainda assim, o trabalho tem suas vantagens. As gorjetas são incríveis, já que os clientes desse lugar não economizam dinheiro, e o fluxo constante de pessoas mantém tudo interessante. Como o bar é sofisticado, não temos clientes fixos como nos bares mais baratos, e eu gosto disso. Nunca fui fã da ideia de criar laços com fregueses, talvez seja só coisa minha, mas prefiro manter certa distância. A propósito, meu nome é Kevin, isso vai ser importante depois. Era uma sexta-feira, nossa noite mais movimentada. O lugar estava lotado como sempre, com grupos de amigos brindando, casais em encontros e algumas pessoas que pareciam ter ido lá só para se sentir importantes. Tenho o hábito de tentar adivinhar quem está fingindo ser algo que não é. Dá para perceber muito sobre alguém pelo que ele pede para beber. Quem escolhe um coquetel elaborado normalmente quer impressionar alguém. Já quem pede um whisky puro provavelmente teve um dia difícil. Foi no meio dessa rotina que percebi um sujeito entrando no bar, e ele definitivamente não combinava com o ambiente. Notei na hora,
os dentes cerrados, a expressão de raiva profunda. Seu cabelo preto desgrenhado parecia um ninho de pássaros. Ele usava um moletom preto sob uma jaqueta de couro desbotada, cheia de manchas, como se nunca tivesse sido lavada. Mas nada disso era tão perturbador quanto o olhar dele. Ele veio direto para o balcão, mas não se sentou. Apenas ficou ali, me encarando. Me perguntei como ele tinha passado pelo segurança da entrada. Limpei a garganta e perguntei, num tom neutro, se ele queria algo para beber. Ele demorou a responder, apenas me encarando como se estivesse prestes a me atacar. Por fim, murmurou que queria uma dose dupla de Jägermeister. Peguei um copo e servi o drink. Não é uma bebida muito pedida ali, já que nossos clientes costumam optar por algo mais sofisticado, mas não era meu papel questionar. Deixei o copo à frente dele e fui atender outros clientes. Quando voltei para cobrar, ele jogou algumas notas amassadas no balcão. Isso me pegou de surpresa, quase ninguém ali paga em dinheiro. Mas de novo, não era da minha conta. Então ele falou algo que me fez congelar. Lembro exatamente de suas palavras. Eu sabia que ia te encontrar aqui, Kevin. Meus olhos se fixaram nos dele enquanto minha mente tentava processar aquilo. Coloquei o copo que segurava no balcão, mantendo a voz baixa para evitar um escândalo. Perguntei como ele sabia meu nome. Ele ignorou minha pergunta, mantendo aquele olhar carregado de raiva. Então disse algo ainda mais perturbador. Eu sei o que você fez. Antes que eu pudesse perguntar do que ele estava falando, ele se virou e caminhou até os elevadores. Meu instinto foi gritar ou ir atrás dele, mas estava no meio do expediente. Em vez disso, apenas fiquei ali parado, completamente desnorteado. Eu não fazia ideia de quem ele era. Não sou santo, mas também não sou do tipo que arranja inimigos. O episódio me deixou de mau humor pelo resto da noite. Quando finalmente terminei o turno e voltei para casa, não conseguia parar de pensar naquilo. Revirei minha mente tentando encontrar uma explicação, mas nada fazia sentido. Fui dormir ainda incomodado. No meio da noite, acordei de repente, sem saber o motivo. Não estava com vontade de ir ao banheiro, e normalmente durmo a noite inteira sem interrupções. Não ouvi nada nem vi nada de estranho, mas uma sensação ruim tomou conta de mim. Sem me mexer, mantive os olhos abertos até me acostumar com a escuridão. Foi então que vi algo que me fez sentir um medo real. No canto do quarto, próximo à porta, havia uma sombra imóvel. Não sabia o que era, mas tinha certeza absoluta de que não pertencia ao meu quarto. Meu coração disparou, mas me forcei a continuar parado, fingindo que ainda dormia. Alguém estava ali. Pensei essa frase repetidamente até realmente aceitar a situação. Eu precisava reagir. Contando mentalmente até 3, saltei da cama e soltei um grito, pronto para enfrentar quem quer que fosse. Mas a figura não veio na minha direção, em vez disso, correu para a porta. No processo, ouvi algo cair no chão. Corri atrás dela pela casa, mas quando cheguei à porta da frente, ela já estava aberta. Quem quer que fosse, tinha sumido. Meu primeiro impulso foi sair para ver se ainda estava por perto, mas um medo instintivo me paralisou. E se fosse uma armadilha? Decidi que o mais sensato era trancar a porta imediatamente. Foi só então que lembrei do barulho que tinha ouvido antes. Voltei para o quarto, acendi a luz e meu sangue gelou. No chão, no canto do quarto, havia uma faca. Era minha. Veio da minha cozinha. Meu estômago revirou. Quem quer que tivesse entrado no meu quarto naquela noite, não estava ali só para me assustar. Ele pretendia me machucar. Ou pior, chamei a polícia na hora. Eles chegaram rápido e revistaram a casa e o quintal, mas não encontraram nada. Dei a descrição do homem do bar e eles conseguiram as imagens das câmeras de segurança. No entanto, até agora, ainda não conseguiram localizá-lo. O que mais me assusta é que tenho certeza absoluta de que tranquei todas as portas naquela noite. Sempre faço isso. Mas os policiais não encontraram nenhuma janela arrombada, nenhuma fechadura violada, nenhum sinal de entrada forçada. Até hoje, não faço ideia de como ele conseguiu entrar. Nunca mais vi aquele homem. Mas seria mentira dizer que não penso nisso todos os dias. Trabalho como bartender em um bar e restaurante localizado nos arredores de Baltimore. Vou tentar descrever a disposição do lugar para que a história faça sentido. O ambiente é agitado e tem um sistema diferente. Não há garçons, apenas bartenders como eu e os cozinheiros na parte de trás.
Se alguém quiser comida ou bebida sem álcool, precisa pedir diretamente no balcão e pegar quando estiver pronto. Não sei ao certo por que funciona assim, mas imagino que a gerência queria economizar contratando menos funcionários. De qualquer forma, isso mantém o ritmo acelerado, o que eu gosto. Por algum motivo, o bar é bem popular, mesmo eu não achando nada de extraordinário nele. A maioria das noites é animada, com música alta, gente conversando e uma área em pé perto do DJ, onde as pessoas dançam e interagem. O fluxo constante de clientes e a energia do lugar fazem o tempo passar rápido. Eu adoro conhecer gente nova, então esse trabalho é perfeito para mim. Se tivesse que ficar muito tempo parado entre um atendimento e outro, provavelmente enlouqueceria, mas sei que algumas pessoas preferem isso. Naquela noite, tudo começou como de costume. Era fim de semana, então o movimento estava intenso. Depois de um tempo, o bar já estava cheio, principalmente com o público universitário mais jovem, o que significava mais dança, mais bagunça e um ambiente mais caótico. E gorjetas piores, o que não era nada bom para mim. Um grupo de estudantes começou a pedir doses de tequila sem parar, mais rápido do que eu conseguia preparar sal e limão. Sempre viram caos quando eles dominam o balcão. Um dos caras estava tão bêbado que usou a mesma cantada comigo 3 vezes seguidas. Enquanto corria de um lado para o outro atendendo os pedidos, reparei que um casal de idosos entrou e se sentou em um dos cantos do restaurante. Não havia nada de anormal neles à primeira vista, mas achei curioso que 2 pessoas daquela idade escolhessem um lugar tão barulhento. Não tive tempo de pensar muito nisso e continuei trabalhando. Depois de uns 30 ou 40 minutos, enquanto enchia uma fila de copos com gin tônica, voltei a notar o casal. Minhas mãos seguiam um movimento automático de preparar as bebidas, mas minha atenção ficou presa neles. Foi então que percebi algo estranho. Eles não tinham se mexido desde que sentaram. Não haviam pedido nada, nem comida, nem bebida, e eu com certeza lembraria se tivessem. Olhando melhor, percebi que nem estavam conversando ou olhando um para o outro. Os dois mantinham o olhar fixo na parede ao lado, sem piscar. Aquilo era esquisito demais, mas o bar estava lotado e eu não podia parar para pensar naquilo. Talvez estivessem esperando alguém ou não tinham entendido como o atendimento funcionava, achando que um garçom apareceria para anotar o pedido. Quando finalmente tive um momento livre, resolvi checar o que estava acontecendo. Me aproximei com um sorriso educado, mas nenhum dos dois se virou para mim. Continuavam olhando para a parede, como se eu nem estivesse ali. Dei uma tossida para chamar a atenção e perguntei se queriam pedir algo. A mulher nem reagiu, nem piscou. Já o homem virou a cabeça lentamente, como se cada movimento fosse um grande esforço. Quando vi seu rosto, senti um arrepio subir pela espinha. Sua pele era extremamente pálida e enrugada, e seus olhos pareciam afundados no rosto. Ele não disse nada, apenas me encarou e balançou a cabeça em um gesto firme, mas silencioso. Havia algo no olhar dele que fez meu estômago revirar. Murmurei alguma coisa como resposta e voltei depressa para o balcão. Fiquei com uma sensação horrível depois disso. Eles pareciam deslocados, como se nem pertencessem àquele tempo ou lugar. Evitei olhar para aquele canto do restaurante pelo resto da noite. Só que, conforme o movimento foi diminuindo, lembrei deles novamente. Virei a cabeça sem pensar e quase deixei o copo cair no chão. Agora, os dois estavam olhando diretamente para mim. Fiz contato visual com a mulher, mas ela não desviou o olhar nem por um segundo. Nunca me senti tão desconfortável no trabalho como naquele momento. Tentei fingir que estava ocupada, desviando o olhar e me concentrando em outra coisa, sem enlouquecer por completo. Quando finalmente olhei de novo, a mesa estava vazia. Fiquei aliviada. Pode parecer cruel, mas eu estava apenas feliz que tinham ido embora. Mesmo depois de fechar o bar e começar a limpar o balcão com minha colega Karen, ainda pensava naquilo. Ela trabalha ali há anos e se orgulha de lembrar de cada cliente que entra. Então, perguntei se tinha reparado em algo estranho. Mas quando mencionei o casal, ela me olhou confusa e disse que não sabia do que eu estava falando. Fiquei sem reação e expliquei que me referia aos idosos sentados no canto. Karen balançou a cabeça e disse que não lembrava de ninguém assim. Depois, riu e brincou, perguntando se eu estava alucinando. Ri junto, mas por dentro estava apavorada. Eu sabia o que tinha visto. Para testar sua memória, perguntei se tinha certeza, e ela cruzou os braços antes de listar pelo menos 10 clientes daquela noite, descrevendo até o que vestiam e o que pediram. Brinquei dizendo que ela tinha uma memória incrível,
mas por dentro, eu estava surtando. Quando finalmente saímos e trancamos o bar, comecei a duvidar de mim mesma. Caminhando até meu carro, algo me fez congelar e quase deixar minhas chaves caírem. Do outro lado da rua, sob um poste solitário, havia duas figuras paradas no escuro. Eu sabia que eram eles. Queria gritar, mas nenhum som saía da minha boca. Não perdi tempo. Pulei para dentro do carro, tranquei as portas e saí dali o mais rápido possível, sem olhar para trás. O caminho para casa foi um inferno. Tentei segurar o pânico, mas minha mente repetia a mesma frase sem parar. Meu Deus, meu Deus. Eu tinha tantas perguntas. Como Karen não os viu? Eles eram mesmo reais? Eu estava enlouquecendo. Não fazia sentido. Gostaria que essa história tivesse um desfecho, mas não tem. Nunca mais vi aquele casal. Nunca tive nenhuma explicação. E, sinceramente, acho que nunca terei. Para mais relatos assustadores como esse, siga o Caçador de Assombração. Deixe seu like e assista aos outros vídeos no canal. Bons sonhos, caçadores!